Buenos dias! Vamos começar aqui uma live sobre fertilidade e homeopatia, já no look verde aqui, pra gente valorizar a homeopatia desde hoje e sempre, mas com o Novembro Verde. Bem-vinda, Gifts! Seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre fertilidade, sobre uma palavra super importante, que é a palavra do desacelerar, que é uma chave muito importante para a nossa fertilidade, seja dos ovários, seja do coração, ou seja, dos outros projetos que nós como mulheres temos, tá? Então, para a gente começar, eu sempre quero trazer para vocês aqui um pouquinho de Hahnemann, né, que é o nosso pai da homeopatia, e eu leio, né, um pouquinho todos os dias como um grande carinho mesmo para o meu coração, uma reconexão com esse pai da homeopatia e também pai de todos os nós da cura. E um dos parágrafos que eu li hoje, né, e reforcei os nossos cuidados. Bem-vindo, Fred querido, bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre desacelerar, tá? E um dos parágrafos que eu quero trazer aqui para vocês, de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele traz o seguinte: todo mundo que queira trabalhar, bem-vinda Marina querida, muito bem-vinda. Todo mundo que queira trabalhar com saúde, a gente precisa lembrar que a gente vai trabalhar com remédios, né, no caso médico aqui, e a gente precisa lembrar, e ele coloca nesse parágrafo, das doses moderadas. Para você ser uma pessoa amante da verdade, é preciso moderação. É preciso olhar para os seus sentimentos mais delicados e é preciso dar atenção às sensações. E aqui ele coloca que a gente precisa olhar com muita precisão, olhar também para o outro com essa questão de todo aquele que tem uma miserabilidade como um irmão. Bem-vindo à homeopatia, agrohomeopatia. E o que eu quero trazer para vocês? Quando Hahnemann coloca para nós, aqui ele está falando sobre autoexperimentação, experimentação, mas a gente pode, de uma certa forma, ampliar o olhar e pensar o que significaria na nossa vida a dose moderada para todas as nossas situações, para as nossas relações, para os nossos cuidados. Como seria eu achar a dose, eu achar o momento, a precisão daquilo que é fértil para mim, tá? Bem-vinda, Tássia, bem-vinda, Carol. E aí, para a gente complementar esse estudo, eu quero ir além um pouco mais antigo do que a questão exclusivamente homeopática, que é uma base que eu acho que é muito interessante da gente pensar, que é a parte de Hermes Trismegistus, o hermetismo, tá? O que significa esse estudo, que é um estudo super antigo, é um estudo que vem lá da Grécia, vem lá do Egito antigo, mas que foi resgatado em 1908 com os 3 iniciados, tá? Esse estudo do hermetismo, ele vai trazer para nós a união entre o que é espiritual e o que é natural, tá? Então, quem foi, né, essa criatura chamada Hermes Trismegistus? Bem-vinda, Naila querida, muito obrigada, viu, Agro-Homeopathy? O que a gente vai trazer? Muitas pessoas acham que Hermes foi uma pessoa, mas na verdade ele é considerado uma figura simbólica e mítica. E o que significa isso? Ele é chamado de Hermes. Hermes vem desse arquétipo de grego, de sábio, daquele que faz a alquimia mental, né? E também Thoth vai falar sobre egípcio, tá? Aí o que nós vamos trazer aqui? Por que trabalhar com por que a gente vai pensar em Hermes Trismegistus, em hermetismo? Porque aqui, lá desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga, já se falava sobre vida, e para a gente entender vida e como criar uma vida, a gente tem que entender os princípios da vida. Então são 4 pilares que
que são super importantes para a gente falar sobre vida. Então, eu entendo e eu compreendo a natureza do meu universo, né? Como que funciona o meu universo, como que funciona a minha agroecologia, por exemplo, o terreno, como que funciona o mundo, tudo isso a gente precisa considerar. Se eu tô falando do macro, eu tô falando do micro, se eu tô falando do micro, eu tô falando do macro, tá? Esses estudos sábios, né? Eles vão falar também de como a gente compreende a alma humana, como a gente compreende a criação e a partir da criação como a gente se caminha para a gente ir em direção ao todo, tá? Então é muito importante que a gente entenda que a gente não é só a nossa individualidade, mas que a gente também tem uma totalidade cósmica, tá? E aí ele vai falar os nossos princípios da vida. E o que eu quero trazer para vocês e o que significa isso com desacelerar, né? Hermes, esse hermetismo, ele vai falar que tudo é energia. E a homeopatia também fala que tudo é energia. Então tem pontos muito incomuns desses estudos. E quando a gente pensa em fertilidade, a gente precisa lembrar que a gente precisa também olhar para a nossa energia e não só olhar para o físico, tá? O primeiro tópico que a gente vai ter aqui vai ser o mentalismo. O primeiro princípio da vida é que o todo é a mente. Tudo começa no pensar. Então, se a gente quer pensar numa consulta homeopática de fertilidade, se a gente quer pensar em como a gente quer fertilizar o mundo, a mim mesmo, com os meus projetos, a gente precisa cuidar do nosso pensar, tá? Quais são as crenças que eu tenho? Quais são os dogmas? Qual que é a imagem que eu tenho de mim mesma, tá? Antes que o nosso corpo vai criar, a nossa mente já está sonhando e a nossa mente já está programando. Então é muito importante que a gente coloque, por exemplo, visualizações criativas, né? O que eu estou visualizando para o meu futuro próximo, meu futuro a médio, curto e longo prazo, né? Tudo isso a gente precisa lembrar. E aí eu vou precisar pensar no que eu preciso abrir mão e o que eu preciso abrir a mão para receber. Qual que é a diferença? O que eu vou abrir mão de deixar para lá, chega para lá, e o que eu vou deixar chegar para a minha vida, tá? Sêneca já falava para nós que para a gente pensar em saúde, eu preciso perguntar para essa pessoa se ela é capaz de abrir mão daquilo que adoece, tá? Então, primeiro princípio, mentalismo, o todo é a mente. Então, precisamos cuidar da nossa mente. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O que está em cima está embaixo, né? Então, tudo que acontece no micro acontece no macro. E aí a gente vai entender qual que é a relação da homeopatia com esse hermetismo, por exemplo, que tudo que acontece no universo pulsa e vibra também no nosso coração. Se a gente for pensar, o mesmo cálcio que tem num remédio vai ter, por exemplo, nas conchas, né? Então a natureza, ela tá com uma mesma sintonia, com uma mesma matemática, e tudo isso vai ter uma correspondência do todo, tá? Bem-vindo, Adolfo, meu irmão querido. E aí, uma das coisas muito importantes que a gente entende como correspondência é a fertilidade, ela acontece em ciclos e vai acontecer tanto na parte da mulher quanto na parte do cosmos. Qual que é o recado que a vida tem dado para as pessoas, por exemplo, que têm a infertilidade, né? Voltar para o micro, né? Às vezes no meu macro, no meu corpo, alguma coisa está acontecendo, mas eu preciso voltar para dentro. Eu preciso olhar para o meu pensar, sentir e agir, tá? Bem-vinda, Bel, muito bem-vinda. Terceiro princípio vai ser o princípio da vibração. Nada está parado, tudo vibra. E aí a gente vai pensar no princípio homeopático que tudo vibra em frequência. Qual que vai ser a função da homeopatia no corpo dessa pessoa? Além de alinhar
A parte física vai alinhar também parte emocional e parte energética espiritual, tá? Então, uma pessoa tá vibrando ansiosa, tá acelerada demais. O que a homeopatia vai fazer? Vamos olhar para dentro? Não é que vai ser lento. Isso é uma crença, né? Na verdade, ela vai convidar, a homeopatia vai convidar com que essa pessoa conheça as profundidades das suas histórias. Então, ontem, na hora que eu tava deitada, eu falei assim, gente, qual que é uma frase que significa esse desacelerar, né? Na minha vida, na vida das pessoas que nos escutam. E me veio uma frase muito interessante, que é: nós não somos caixa de histórias, nós somos universos de experiências. Então, o que significa isso? Quando eu tô pensando dentro da caixinha que fertilidade é só físico, né? Eu não estou olhando para a minha vibração. Eu preciso entender qual experiência que eu quero ter com essa fertilidade. É uma experiência de expansão de consciência, é uma expansão de eu olhar para mim e para a natureza ao meu entorno sem intoxicar, né? Tudo isso é muito importante, tá? E aí a gente vai lembrar que a gente precisa de uma harmonia. Aqui eu gosto muito da gente lembrar que a fertilidade ela vai ser como se fosse uma música, né? E a partir dessa música, essa música interna, ela está harmonizada ou desafinada, né? Eu estou, por exemplo, conectada, coerente, eu estou em moderação com a vida, ou eu estou em excesso, falta, e isso está me trazendo, né, infertilidade, tá me trazendo desconexão, tá me trazendo discordância, tá? Bem-vinda, Laura, muito bem-vinda. Quarto princípio de Hermes Trismegistus, ele vai falar que tudo acontece em polaridade. Tudo acontece em dois polos. Tudo acontece em ativo, receptivo, expansão, recolhimento. Então, uma coisa que acontece muito quando a gente atende esses casais, essas mulheres, né, que querem ter os seus filhos, muitas vezes a mulher está em um movimento de muita expansão, ela está muito em expansão na empresa, ela está muito fora, mas existe uma outra polaridade, que é a polaridade, por exemplo, de uma contração. Eu expando porque eu sou uma CEO, eu sou uma empreendedora, uma empresária de sucesso, mas eu preciso também olhar para a minha intimidade. Eu preciso olhar para aquilo que só tem dentro de mim e não existe mais em nenhum lugar do mundo que não seja em mim mesma. Então, eu vou, claro, não tô falando que a gente não deve expandir. Eu vou expandir, mas depois eu também faço como se fosse uma água viva, né? Eu faço esse movimento e assim a gente consegue caminhar, tá? O desequilíbrio, ele acontece, e aí a gente pode até pensar na infertilidade, ela acontece quando energeticamente ou eu estou só contraída e eu estou recolhida, isolada de mim, dos meus sentimentos, da minha relação com o meu parceiro, da minha relação com a espiritualidade, da minha relação com a vida, e eu também não estou me permitindo expandir, ou eu estou em outro movimento, né, que é só expansão e não estou conseguindo olhar para dentro, tá? Me falem aí se tá difícil, mas é porque é um assunto super denso e a gente precisa esmiuçar mesmo. E isso vale não só para fertilidade física, mas vale para... Lívia, quero montar um projeto. O que eu olho? Eu olho em qual vibração eu vou fazer esse projeto. Eu vou olhar de estar casada alquimicamente comigo. O que significa isso? Eu tenho uma parte minha que é mais encontro, uma parte que é mais solitude, eu tenho uma parte que é mais calorosa, uma parte que é mais fria, e a partir disso eu consigo fazer esse casamento alquímico, esse casamento energético dentro de mim, para depois casar com outra pessoa. O que a maioria das pessoas fazem? Não estou julgando, mas é o que acontece. Às vezes não reconhece dentro de si as suas próprias polaridades e quer achar a metade da laranja. Às vezes não vai achar metade da laranja. Às vezes não vai achar alma gêmea, vai achar alma algema, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque a gente espera que o outro nos complementarize, sendo que
na verdade, nós já temos essas duas partes, essas dualidades dentro de nós, tá? Quinto princípio hermético da vida, da gente manifestar as coisas, é o ritmo, né? Então, em tudo há fluxo e em tudo há refluxo, assim como no mar. E assim como mulheres, a gente precisa saber que horas é hora de mergulhar e que horas é hora de surfar. Não adianta a gente querer afundar. A gente precisa saber que horas que eu vou, né, ter essa necessidade de olhar por cima do mar e que horas que eu tenho instrumento para aprofundar. E aí eu entendo a minha vida, o meu tempo, como algo respeitoso, algo que também a minha alma consegue, né, manifestar e não só esperar o tempo do outro, mas eu também participo da vida, eu também participo junto, tá? Quando a gente fala de tempo feminino, é muito importante que a gente se lembre que o tempo ele não é linear, né? Então, geralmente para os homens, acorda, deita, né? Tem toda uma sequência que até hormonalmente a gente sabe que para nós não é assim. Então, às vezes a gente acorda bem, depois tem algum desafio emocional, às vezes a gente precisa mergulhar ali e entender por que eu tô triste, por que eu tô ansiosa. E a partir disso, a gente vai ter aprendizados. Então, para o homem, né, geralmente é mais linear os aprendizados, né? Ele acorda, deita, almoça, dorme, né? Aquela coisa mais assim. Para a mulher, a gente tem um tempo que é cíclico, não só pela menstruação, mas pelo próprio sentir. E muito mais do que cíclico, muitas vezes o nosso tempo energético, ele é uma espiral. Então eu passo por aqui, eu aprendo algo e subo a oitava, eu subo a experiência, tá? Então é muito importante que a gente honre as nossas experiências. Olha, agora eu estou passando um momento de infertilidade em tal parte da minha vida, mas o que eu estou aprendendo para que não fique um ciclo vicioso, mas fique algo que é um circuito aberto de aprendizagem, de luz e de ascensão, tá? Sexto princípio é o princípio de causa e efeito. Nada acontece por acaso, né? E a gente precisa lembrar que para toda ação existe uma reação. Quando a gente fala de homeopatia, qual que é a grande diferença da homeopatia? É justamente ir na causa e não ir só no efeito, né? Como acontece em outras medicinas, né? Não estou falando mal também não, mas a gente precisa saber qual é a vertente de cada um. E aqui a gente trata a ação, a gente vai na raiz do problema, na raiz, né, do grande núcleo de dor das pessoas, tá? Então a gente vai olhar os bloqueios, as heranças emocionais, né? O que o corpo está falando é na verdade o que a alma já está gritando há muito tempo e às vezes a gente não está conseguindo ouvir, tá? Sétimo, para a gente ir terminando, é o princípio criador do gênero. Gênero aqui a gente não está falando de feminino ou masculino, mas dentro de nós existe polaridades entre o que é Yang ou Yin, né? O que é receptivo, o que é ativo. Então existe um lado nosso, na Índia se chama de... Existe um lado Shakti e um lado Shiva. Existe um lado construtor e um lado destruidor. O que a gente como mulher a gente precisa saber? Que na hora de construir, é na hora de construir. E na hora de destruir, é na hora de destruir. Parece simples, parece ridículo isso que eu tô falando. Mas 90% dos atendimentos é justamente aí. O que acontece? As pessoas, por mecanismos de autossabotagem, por exemplo, estão destruindo aonde precisariam construir. E aí não manifestam, não fertilizam a sua vida. E aonde precisaria destruir, está construindo. Então, fazem doenças, fazem condilomas, fazem, né, coisas que não deveriam, na verdade, ter espaço na vida, tá? E aí, o que a gente precisa lembrar? Que desacelerar não é parar. Desacelerar não é a gente frear a vida, que às vezes dá uma sensação. Ah, eu vou trabalhar menos para eu ter um bebê?
eu vou trabalhar menos para ter um casamento que seja sólido. Não é isso. Na verdade, o que a homeopatia e o que esse estudo, de hermetismo diz é que a gente precisa entrar numa frequência diferente. Não é só fazer muito, é fazer bem. E esse é o meu convite para vocês no dia de hoje, que a gente entre nessa frequência da criação. Nessa frequência como se fosse nessa parte do mar. Não sei se vocês já passaram por isso, e aí me contem aqui nos comentários. Muitas vezes a gente está nadando ali no mar, de repente a gente pega uma corrente quente, né? Que é as nossas correntes mesmo ali do mar. E essa realmente é a corrente que a gente precisa entrar quando a gente entra no mar da nossa vida, né? O mar tá todo frio, mas às vezes a gente acha uma corrente quente. Essa é a corrente da criação, né? E a gente vai entender que a doença, ela vai nascer dessa desarmonia do corpo, da alma e do espírito, né? E quando a gente olha para essa frequência de criação, eu tô entendendo que a vida é fértil e que eu também posso ser, tá? Para a gente ir terminando o nosso café, depois postem aí quem tava com a xicrinha. Eu quero ler para vocês uma frase que é do Kybalion, que é uma forma da gente sempre se lembrar que nós somos templos sagrados. Não deixeis apagar a chama. Essa chama é mantida de século em século, numa escura caverna de um templo sagrado, sustentada por vários ministros de amor. Não deixeis apagar a chama da vida, essa chama que é tão divina. O que essa frase é a frase que inicia o livro, que eu convido todos vocês a lerem, esse patrono do visível ao invisível e do invisível ao visível. Esse livro, ele foi escrito, em 1908 pelos 3 iniciados, mas é um conhecimento que está aí há milênios, né? E o que a gente precisa lembrar? Que a gente recebe uma chama da vida, uma chama de fertilidade que vai passando de geração em geração. E para a gente entender o que é ritmo, o que é moderação, o que é correspondência, o que é mentalismo, né? O que é vibração, o que é causa, o que é feito, a gente precisa sempre se lembrar de olhar uma alma humana como uma outra alma humana, como já dizia Jung. Então, desejo a vocês que vocês, na hora que receberem essa chama, seja um projeto de vida, seja um estudo, seja essa convocação de alma, que seja você trazer um bebê ao mundo, que você se relembre de passar, igual a tocha olímpica, né? Eu tô passando para o próximo com a mesma integridade, com a mesma moderação, com a mesma universalidade de experiências, com o mesmo respeito, e eu passo essa tocha para frente. Mas enquanto a tocha está na nossa mão, que a gente tenha profundo respeito pela vida, por aqueles que virão, recebendo-os com esse calor, com esse amor que nos é pedido, né? Então, desejo que vocês tenham gostado. É um estudo que parece difícil, mas se vocês puderem, passem princípio a princípio na vida de vocês e coloquem o que eu preciso mudar o meu ritmo, o que eu preciso mudar a minha correspondência, o que eu preciso mudar, né, de ser estar mais conectada com o meu feminino ou com o meu masculino interior, e isso vai trazendo para nós a harmonia necessária para viver e se alegrar com a vida, tá bom? Um beijo, desejo que tenham gostado, depois comentem aqui no direct. Um abraço!